Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente agora para o vídeo número 12 da série Treinamento Diário. Vamos lá para o nosso treinamento de hoje. Nosso adversário acabou de jogar a torre. Deixa eu ver se ele capturou algo. Não volta. Acabou de jogar a torre em C7. E aqui nós vamos pensar qual que é o melhor lance para a posição. Bem, nós temos aqui a possibilidade de capturar o cavalo, né? Provavelmente ele capturou uma peça nossa. Voltou, capturou nosso cavalo. Podemos capturar o cavalo dele também, e aí perderemos o nosso peão. Mas temos também outra possibilidade, né? Podemos avançar o peão aplicando um garfo, né? Lembra do garfo? Já fizemos o garfo em algum exercício aí para trás. Então, aquela velha história, né? Capturou o nosso cavalo, a nossa primeira reação é: capturou uma peça minha, vou capturar uma peça dele. Não, tenha paciência, podemos avançar o peão e ameaçar a dama e a torre, fazendo um garfo. Então, vou jogar esse lance, melhor jogada. Tirou a dama, a gente captura a torre e aí ganhamos material. Joia? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Bispo capturou o nosso peão. Lembra da ideia? Se eu capturar o bispo, ele captura o meu bispo também. Então eu vou fazer isso porque ele capturou o meu peão agora. Não, vamos pensar. Quando o bispo captura nosso peão, nós podemos ver se tem um lance melhor aqui. Ó. Nós temos um ataque duplo aqui. Podemos capturar a torre e ao invés de capturar o bispo, né? Então vamos capturar a torre, né? Qual torre capturar? Se nós capturarmos essa torre, vamos lá. Se capturarmos a torre do canto de H, nosso adversário vai tomar nosso bispo dando cheque, a gente captura o bispo dele, aí ele captura nosso cavalo. Então nós perdemos um bispo, capturamos a torre, capturou o bispo, trocou aqui e perdemos o cavalo. Aí nós vamos perder duas peças, né? O bispo e o cavalo. E vamos perder o bispo, o cavalo que nós já tínhamos perdido aqui, ó, que ele capturou aqui. Não é peão, desculpa. Vamos perder o bispo, o cavalo e o peão em troca da torre e do bispo. Se capturarmos essa torre aqui, aí ele captura o nosso bispo dando cheque, ele captura o nosso cavalo. Qual que é a diferença de uma possibilidade para outra? É que no final das contas, ou vai sobrar uma torre para ele aqui, né, em D1, ou vai sobrar uma torre para ele aqui em H1. Então, eu prefiro que no final dessas contas aqui, sobre uma torre para ele aqui no cantinho, né? Melhor do que deixar a torre dele aqui no centro do tabuleiro. Né? Se capturarmos o bispo, ele capturar o nosso bispo, a gente captura a torre. Troca os bispos e ganhamos a torre. E ele sobra uma torre para ele. De qualquer jeito, vai sobrar uma torre e um cavalo. Na verdade, gente, olha a diferença. Se capturarmos o bispo primeiro, e ele capturar o nosso bispo, a gente captura a torre e vai salvar esse cavalo. Se capturarmos a torre primeiro, ele captura o bispo, nós capturamos o bispo, e ele captura o nosso cavalo. Esse cavalo não se salva. Então, acredito que primeiro captura o bispo, ele captura o nosso bispo, a gente captura a torre. E o cavalo agora está salvo, né? Se ele voltar à torre ameaçando o cavalo, a gente tem casas para voltar o cavalo. Legal o exercício, né? Tá vendo? Tem que pensar um pouco mais, fazer vários cálculos. Tá ficando mais complicadinho, né? Então tá. Vamos para o próximo exercício. Quanto que está o tempo aqui? 4 minutos? Dá tempo. Vamos fazer mais um. Peão capturou o nosso peão. E agora? Várias possibilidades, né? Podemos capturar o peão dele, aí ele captura nosso bispo, não é uma boa. Olha só que interessante, ó. O rei do meu adversário está na última fila. A única casa que ele tem para sair da última fila é G2. E aqui em G2 ele entra nessa diagonal, que está a torre, que está o peão. Então aqui eu tive uma ideia, será que vai funcionar? Se nós jogarmos o bispo em B7, ameaçando a torre, e ao mesmo tempo ameaçando o bispo dele com a nossa torre. Se o adversário tirar a torre do lugar,
a gente pode capturar o bispo, né? Se ele tirar a torre para cá, protegendo, a gente pode capturar o bispo também, porque a nossa torre vai proteger o nosso bispo. E tem as ideias de capturar esse peão ameaçando o checkmate lá no fundo, né? Então, não tem ameaçar a torre, né? Não tem como. Ele ameaçou o bispo. Agora, se nós capturarmos este peão, a gente vai ter um bispo ameaçando essas casas, e aí ele está ameaçando o mate aqui. A gente pode dar o mate, né? Porque se a gente simplesmente capturar o bispo do nosso adversário, a gente ainda não está ameaçando o mate. E se a gente capturar o peão, a gente ameaça mate, eu acho que é indefensável. Bispo captura peão. Opa, ele não deixou, ele falou que não foi o melhor. Ah, não é o melhor lance, tá vendo como é que tem que pensar, gente? Não é o melhor lance, porque quando a gente captura esse peão com o bispo, ele pode avançar esse peão e aí ele vai ter uma fuga. Então não vai ser mate. Né? Pode avançar esse peão que ele tem uma fuga, né? Do cheque, ele foge, aí mesmo que eu dê cheque aqui, ele consegue fugir pelas casas pretas. Então, vacilei legal. Então, aqui o legal, o certo é capturar o bispo mesmo, porque a gente protege o nosso bispo com a torre e ganhamos uma peça. Então, nosso rating caiu um pouquinho, perdemos 19 pontos, estamos com 1906. Não conseguimos fazer o exercício, aliás, bobeamos, né? Erramos no final do exercício, mas foi bom para a gente aprender, né? Então, pessoal, façam os exercícios em casa, entrem nos quebra-cabeças, quebra-cabeça, né? E façam os seus exercícios para vocês desenvolverem a tática do jogo de xadrez, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.